Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Camille, eu sou assessora do time de RI do FOP Finance Club. Nós somos um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e temos como missão a democratização da educação financeira aos universitários que aqui estudam. O tema da live de hoje será Previdência Social e Investimentos a Longo Prazo. E temos como convidado hoje o distribuidor institucional para o RPPS, o Eduardo Reicher. Vou estar chamando ele aqui para se apresentar para nós. Boa noite, Eduardo. Boa noite, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo. Então, você pode estar se apresentando aqui para nós? Tá funcionando até agora. Nós estamos conseguindo te ver. Você consegue me ouvir? Consigo. Tá conseguindo me ouvir? Pronto, agora eu consigo. Nossa, que ruim. Não sei porque não tá conectando o fone. Estou te ouvindo. Tá bom. O som tá muito ruim aí. Não sei se ele conectou no fone ou se não Não, conectou. não. Se estiver bom, a gente sabe assim. Está bom o áudio, tá Tá bom. perfeito. Obrigado, Camille, pelo convite, né? Acho que, pô, sou fascinado por esse tema, gosto muito da ideia de discutir sobre previdência, sobre discutir um pouco da ideia de se organizar no futuro aí para construir, acho que uma aposentadoria, né, acho que num cenário cada vez mais desafiador. Pô, tenho, primeiro, parabenizar o projeto como um todo, né, confesso que eu acabei conhecendo aí depois do convite de vocês, que foi quando eu acabei me inteirando mais, eu li a página de vocês do Facebook, mas, pô, fico feliz, eu acho que, assim, uma das maiores importâncias que a gente pode fazer na universidade é a extensão. E é, de Uhum. fato, não só colaborar com o jovem dentro da universidade, né, mas como com a sociedade como um todo, e eu acho que esse tema tem tudo a ver. Então, só dando início aí, pedindo o que você tinha me pedido, eu sou Eduardo, já trabalho no segmento de RPPS, né, que são as estruturas próprias de previdência social, já há 10 anos, né, sendo que nos 8 primeiros anos eu atuei aí como diretor e presidente dessas estruturas, então tive a oportunidade de trabalhar no município de Tatuí, no interior de São Paulo, em Guarulhos, e nos últimos 2 anos eu integro a área da XP, exatamente que atende esse tipo de cliente. Então, assim, enquanto estou há 10 anos no segmento, é, aprendendo um pouco de cada lado, né? Então, um pouco como gestor, acho que agora um pouco aí como quem atende pelo lado do mercado, mas sempre com foco muito na área de investimento, né? Eu tive uma formação muito forte na área de mercado financeiro, né? Principalmente na área de distribuição, gestão e afins. Espero poder contribuir aí com o bate-papo de hoje. Tá certo. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Queria que você nos explicasse o que é a Previdência Social e quais são as suas vantagens. Na realidade, a Previdência Social ela faz parte daquele tripé que a gente tem de Seguridade Social, né? Então, quando a gente pega toda a estrutura de proteção, né, que é a Constituição, né, que o nosso Pacto Social tem como ideia de proteger o cidadão, a gente tem lá uma das bases, como a Previdência, que sem dúvida é uma das mais importantes, que ela tem como objetivo proteger o, a, a pessoa durante o período laborativo e formar capacidade financeira para ela se manter no depois, né? Então, assim, proteger
eu acho que vai muito mais do que unicamente a questão de aposentadoria, né? Mas acho que aí é um processo de não só olhar para a questão de aposentadoria, né? Mas de garantir a renda da pessoa depois do período laborativo, mas também ser uma proteção social dela para casos como qualquer benefício de risco que a gente diz, né? Então, eventualmente, um acidente, algo que te tire essa capacidade laborativa, que você mantenha-se protegido e que, num pior cenário, você proteja aqueles dependentes seus, né? Então, acho que a estrutura previdenciária hoje nossa, ela tem muito esse foco, né? E, obviamente, aí nesses interstícios você tem alguma proteção, no caso do regime geral, para auxílio-doença, que é algo temporário, mas, assim, essa ideia de proteger e manter essa qualidade, né? Para manter essa capacidade de sobrevivência da pessoa. Sim, tá certo. E você disse que trabalha no segmento do RPPS, né? E poderia nos explicar o que que seria esse segmento? E o que são os RPPS, né? A sigla RPPS significa Regime Próprio de Previdência Social. Ele foi instituído a partir da Lei 9717, de 98, que é exatamente a possibilidade que os entes públicos, então quando eu falo entes públicos, eu estou falando dos municípios e do Estado, eles organizarem com uma estrutura, né, dependente, né, então com uma estrutura que tem autonomia financeira e administrativa, ele organiza nesse RPPS os benefícios dos seus servidores. Então, trocando em miúdos é o quê? O servidor efetivo, que ele é concursado de uma estrutura, né, de um município que tem um RPPS, ou de um estado que tem um RPPS, em vez de ele reverter as contribuições dele para o regime geral, para o INSS, igual a gente faz quando a gente é vinculado à iniciativa privada, ele vai direcionar essas contribuições, né, as contribuições dele, as contribuições patronais, para uma estrutura dentro daquele ente, né, dentro daquele município, que é um RPPS, que vai cuidar de todos os benefícios daquele servidor. Então, basicamente, é isso que o RPPS ele é um concorrente do regime geral para aqueles servidores que são efetivos. Então, assim, o servidor que é efetivo, ele não tem a opção, né? O servidor que é efetivo numa estrutura que tem um RPPS, ele acaba sendo vinculado aí a essa estrutura. Uhum. E atualmente todos os municípios do Brasil têm esse modelo? Não. A instituição do RPPS, ela é voluntária, né? Quer dizer, a partir da emenda 103, né, da reforma da Previdência, Uhum. não se podem criar mais RPPS. Então, a gente só tem no Brasil hoje aqueles que já existem. A gente está falando do universo de 2.200 RPPS, mais ou menos. Uhum. Daria quase metade do Brasil, né? Via de regra, ele costuma ser mais vantajoso financeiramente para municípios um pouco maiores. Sim, não é uma regra absoluta, mas assim, é uma. Por isso que você vai ver que a maioria dos estados tem, a maioria das capitais tem, e alguns municípios menores não tem. Então, mas qual é a vantagem, assim? Por que o município institui um RPPS? Uhum. Então, porque o RPPS ele é estruturado de uma maneira em que você equilibre o ativo e o passivo. Então, os investimentos, a carteira de investimento da RPPS, ela tem que ser suficiente para pagar as aposentadorias futuras de todos aqueles servidores. Uhum. Se você tiver um RPPS bem organizado, bem equacionado financeiramente, qual que vai ser a vantagem? Você pode ter uma contribuição menor do que a que você contribuiria para o RGPS. Então, se o município tem uma estrutura bem organizada, ela pode ser financeiramente mais vantajosa para o município. Sim. Então é isso que acaba motivando a eles terem. E obviamente, assim, as regras de aposentadoria, pelo menos antes, eram mais interessantes que a do regime geral. Então, para o servidor também tinha alguma vantagem. Certo. E nós podemos falar um pouco agora sobre o que que seria a capitalização, a diferença da capitalização para uma repartição simples? Sim, sim. Eu acho que isso é legal para a gente começar a entender um pouco do que motiva você ter uma estrutura de um RPPS. Então, assim,
a gente não ouve falar muito, sempre quando tem alguma discussão de reforma da Previdência, a gente ouve discutir muito sobre déficit previdenciário, né, o quanto a União gasta com a aposentadoria. O objetivo aqui não é entrar no mérito, né, se é deficitário, se não é, se é de reforma, se não é, mas basicamente é discutir o quê? O INSS é um sistema hoje que a gente diz que é um sistema de repartição simples. Então, como que ele funciona? Pô, todo mundo que está na massa ativa vai contribuir para que paguem os aposentados. Poxa, isso é um sistema maravilhoso, né? Quando a gente tem pouco aposentado para muito ativo, conforme a nossa pirâmide demográfica vai ficando aí mais achatada, você tem um problema que é o que a gente está enfrentando mais recentemente, né? Que é você ter uma massa de aposentados grande para a quantidade de servidores ativos que você tem. Consequentemente, o regime se torna mais deficitário, se torna mais apertado. E a repartição simples é exatamente isso, quando você vai recolher o dinheiro de todo mundo. Só que eu acho que aí tem a grande característica, né? Você tem uma regra pela qual se dá o cálculo da sua aposentadoria. Então, poxa, você aposentou lá com um cálculo do INSS que deu R$2.000. Se você recolhe de todo mundo que é ativo e não dá o suficiente para pagar os R$2.000, qual que é a grande característica? A União tem que ir lá e pôr a diferença para garantir o pagamento da aposentadoria de todo mundo. Então, essa é a ideia da contribuição definida, da contribuição da repartição simples, em que as gerações atuais pagam as gerações aposentadas. Quando a RPPS foi criado, né, a grande ideia, né, a vantagem desse processo foi pensar numa estrutura que ela fosse de capitalização. Então, o que a gente trouxe para a discussão quando isso daí foi criado? A gente trouxe para a discussão uma estrutura de, poxa, e se eu começar a pegar as contribuições de servidores e investir no mercado financeiro e conseguir, de certa forma, ir capitalizando elas para conseguir pagar a aposentadoria dos servidores no futuro? Lembra que eu falei aí na pergunta anterior que o ativo casa com o passivo? Então, meu objetivo é fazer exatamente isso. Eu tenho que calcular o meu passivo, então eu pego a minha massa de servidores que está aposentado, que está para se aposentar, vejo num fluxo atuarial, aí, numa tábua de mortalidade, num fluxo atuarial, o quanto que eu preciso ter para pagar essas pessoas e eu calculo quanto que eu preciso arrecadar. Daí esse cálculo faz com que o regime de capitalização ele tenha o que a gente chama de meta atuarial, que é assim, para eu pagar as minhas aposentadorias, eu preciso render a meta atuarial, que hoje está na casa de IPCA mais 4,5, por exemplo. Então o RPPS tem que render, esse número varia um pouco, mas você tem que render aí na casa de IPCA mais 4,5, mais R$5 para você garantir a sustentabilidade do seu plano no decorrer desses 40 anos. Então esse é um pouco da diferença do que é uma capitalização, que é a tendência de você criar algo sustentável no longo do tempo, do que é uma repartição simples. Sim, sim. E atualmente, com as alterações que tivemos na nova Previdência, como que vai impactar na população? Então, acho que primeiro vou falar um pouco mais da questão do regime próprio, porque na questão do regime geral, acho que a gente teve regras, acho que até demoraria muito tempo mais para falar, né? Mas basicamente você teve dois efeitos, né? O aumento de contribuição em algumas faixas, pelo menos de renda maior, e uma provocação aí para a pessoa trabalhar mais, né? Afinal de contas, quanto mais ela trabalhar, ou menos eu tenho que pagar, então isso daí tende a tornar... É o jeito mais fácil de você tentar equilibrar as contas. Sim. O RPPS, ele teve uma característica interessante aí, que eu acho que até tem a ver com algo que no mercado privado já é bastante difundido. Que é que a partir da reforma da Previdência, né, da emenda 103, além dessas questões de regra de idade, de aumento de contribuição, que, assim, por mais que elas sejam complicadas, basicamente a gente tem que entender que, pô, se o cara trabalha mais, seja ele por o aumento da idade, seja ele pelo tempo de contribuição, e eu dificulto o cálculo do benefício, eu estou favorecendo, de certa forma, o cálculo, né? Estou deixando ele mais fácil de ser batido. Só que um ponto que é interessante é que a emenda 103 ela trouxe a obrigatoriedade dos municípios, no prazo de 2 anos, né, já passou, de instituir regime de previdência complementar.
que Uhum. é exatamente a estrutura diferente de previdência que a gente tem na Constituição. E no mercado, no segmento privado, é muito conhecido nos fundos de pensão, que é Sim. exatamente a possibilidade que você dá ao funcionário, né, no caso do ente público, você dá ao servidor, de ele ter uma remuneração acima do teto constitucional do regime geral de previdência social. Então, o que tem acontecido com a previdência do servidor público ao longo dos anos? Você tinha, até, até hoje, pelas regras vigentes, até o servidor que entra e que entra até 2003, ele é um servidor que se aposenta pela última remuneração. Que é aquilo que a Uhum. gente vê muito na mídia, quando estão discutindo reforma da Previdência, é um dos pontos que mais aparece. Que é o Sim. servidor se aposenta pela última remuneração pela qual ele contribui. Então, obviamente, se ele tem uma base muito alta, que nem nos cargos da esfera federal, ele acaba se aposentando com uma remuneração mais alta. A partir de 2004, o servidor público ele se aposenta pela média, vão ter algumas travas da média, mas assim, importante lembrar de média, só que sem teto. O teto do servidor é o salário do chefe do executivo. Então, Uhum. consequentemente, é um teto mais alto do que quem está vinculado ao INSS. Está falando que o prefeito ganha 20, 25 mil, o governador 30. Então, você tem um teto mais alto. A partir da reforma da Previdência, em 2019, da 103, o que foi colocado? Todo servidor que ingressasse no ente público a partir daquela data, ele não pode, assim, ele não pode se aposentar acima do teto do regime geral, ou seja, você traz uma regra mais parecida para todo mundo, né, independente do cara estar no regime próprio ou no regime geral, e ele obriga todos os municípios e estados a instituírem regime de previdência complementar. Uhum. Aí você cria um outro segmento, que era o que a gente só tinha nas empresas, né? Só no estado de São Paulo, no estado de Espírito Santo e na União, que tinha FUNPRESP, era um mercado muito restrito, Uhum. que antes era opcional e se tornou obrigatório. Então você começa a ter uma estrutura de previdência complementar junto. O que você traz com isso? Você traz uma estrutura BD, para quem gosta de previdência, uma estrutura benefício definido, que é o quê? Uhum. Não importa quanto esse dinheiro renda, não importa quanto, como você contribua, você tem um cálculo que vai dar a sua aposentadoria até o teto. E esse vai ser até o teto do regime geral. Então, a gente está falando aí que o RPPS e o RGPS vão atuar até casa de 7 mil reais, né, que vai ficar nesse teto do regime geral. Uhum. Se o cara quiser ganhar mais do que isso, ele tem que pôr um regime de previdência complementar. De certa forma, você desonera essa obrigação do ente de ficar, porque o regime de previdência complementar ele é uma capitalização. Então, ele é uma estrutura que o que vai te dar na aposentadoria depende unicamente de quanto aquele fundo, né, aquele investimento render. Uhum. Então, podemos dizer que atualmente, com essa reforma, se tornou obrigatório a previdência privada. Então, não necessariamente privada. Esse é um ponto Uhum. interessante. Até a emenda 103, você tinha um texto que era facultativo aos entes criarem uma previdência complementar de natureza pública. Então, Uhum. assim, a estrutura de previdência complementar, mas numa estrutura pública. Depois da emenda 103, apareceu um texto super amplo que abriu o mercado, que era assim, fica obrigado aos entes instituir um regime de previdência complementar de natureza pública, uma entidade fechada ou aberta de natureza uma entidade fechada ou aberta de previdência complementar de natureza pública ou privada. Ou seja, ele precisa criar uma estrutura de previdência complementar. Se ela vai ser pública ou privada, cabe ao processo seletivo do ente. Então, o importante é que você precisa ter uma estrutura que vai garantir para o servidor, acima do teto do regime geral, uma estrutura de capitalização, em que o ente não tenha a obrigação de, caso de déficit, ter que pôr dinheiro lá. Uhum. Sim, sim. E vamos começar então a entrar agora a segunda temática da live, que seria os investimentos a longo prazo, né? Pensando na previdência. Bom, acredito que você, como planejador financeiro, já tem uma breve ideia, né, de como que a gente poderia ter a gestão de uma carteira da previdência privada. Ah, legal. Na verdade, eu vou até quebrar um pouco esse tema, porque eu acho que é um tema super legal da gente conversar. Assim.
Uhum. Eu acho que muitas vezes isso vai além da gente pensar como constituir uma carteira de previdência privada, mas como a gente enxergar investimento nosso a longo prazo. Então, obviamente, quando você acaba fazendo uma previdência privada, né, ou pública, né, mas assim, você acaba fazendo um plano de previdência pensando na aposentadoria, nada mais é que você está imaginando aí um acúmulo para o longo prazo. Ainda mais quando você imagina uma estrutura de PGBL, uma estrutura mais longa Uhum. de previdência. O que é importante você imaginar assim quando você está começando a constituir algo pensando na sua aposentadoria? Acho que primeiro o horizonte. Então, obviamente, assim, você pode ter diversas composições de carteira para a sua aposentadoria. Você tem que estar sempre muito alinhado com o horizonte que você tem e com o seu apetite de risco, né? Então, Uhum. acho que disposição e capacidade de risco são duas coisas que têm que se conversar. Lembrando que você sempre tem que respeitar o mais restritivo. Então, você tem disponibilidade, mas não tem capacidade? Pô, não. Você tem, você não tem capacidade, mas tem disponibilidade? Não. Então, você tenta pensar sempre no que de maneira mais restritiva, mas, assim, tente alinhar com o seu momento de vida. Então, a gente diz para planejamento financeiro, né? Eu trabalhei bastante tempo com organização familiar, né? Então, Uhum. saiba separar o seu patrimônio, né, entre aquilo que você pode ser uma eventual reserva de emergência, aqueles projetos que você tem de curto prazo, e aquilo que de fato você vai colocar na sua aposentadoria, e saiba respeitar os horizontes daqueles investimentos. Então, poxa, eu vou me aposentar, sei lá, hoje eu tenho 34, vou me aposentar daqui 30 anos, eu sei que aquela parcela que eu investi hoje em ações, eu não vou tirar ela no final do ano para comprar a minha viagem em Réveillon, Sim. porque eu tenho que respeitar cada um desses processos. Uhum. A previdência, ela acaba, a previdência como plano contratado, né, que eu acho que tem mais a ver com essa ideia de previdência privada, ela tem muito a ver com a filosofia de você transformar o investimento numa dívida, uma espécie de dívida, né? Uhum. Porque imagina assim, quando você assina lá que você vai contribuir R$ 500 por mês, aquilo debita na sua conta, então vira quase um financiamento forçado de investimento. Então, assim, acaba sendo uma provocação para aquela pessoa que não tem tanta disciplina em Sim. receber, pô, receber o salário e guardar, aquilo acaba sendo uma ferramenta para ela. Então, isso é até engraçado, né? Porque isso daí vai até muito além do racional, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas plano de previdência não é o que rende mais. Mas fala, poxa, mas para quem não investe em nada, se você tiver uma ferramenta que faça você investir comportamentalmente, é melhor, né? Do Sim, que sim. simplesmente um negócio que só renda. Uhum. Bom, e pensando agora em nós jovens universitários, como que seria interessante construir nossa carteira? Tá, legal. Eu acho que é assim, Camille. O, Se eu tivesse que dividir a vida financeira da pessoa em diversos ciclos, eu acho que, pô, quem está terminando a universidade aí, talvez está fazendo a transição do primeiro para o segundo ciclo. Uhum. Muitas vezes a gente está saindo daquela fase nossa da vida que a gente é quase um gasto ambulante. Então, assim, a gente brinca assim, que a gente está naquele processo de estudar mesmo, e é natural. E, de fato, essa época nossa é a mais importante para a gente adquirir conhecimento. Porque Sim. isso daí vai evitar que, pô, você entre em pirâmide, você faça o investimento errado. Então, assim, utilizem essa primeira fase da vida e saibam que você, assim, quanto mais jovem, mais o tempo está a favor de vocês, né? Então, essa que é a grande vantagem do processo. Então, investe em conhecimento, até porque vocês se formando, entram no mercado de trabalho, estão no processo de começar estágio, estão no processo de começar a ganhar dinheiro. Uhum. E se não tiver esse primeiro processo de conhecimento financeiro mesmo, de educação financeira, os outros passos tendem a ser caóticos. Sim. Então, assim, é muito mais fácil você ter um ajuste de rota e uma capacitação nesse primeiro momento do que, pô, quando tiver faltando 2 anos para você se aposentar e você for fazer um cálculo lá e você descobrir que você tem que vender o seu carro, pô, para tentar manter um padrão de vida. Sim, sim. Lembrando que, assim, todo planejamento financeiro ele não existe para ser um inimigo seu.
Porque eu acho que Uhum. muita gente tem isso como pô, a pessoa evita falar de dinheiro porque ela acha que ela vai ouvir não. Eu acho Uhum. que é longe disso, a gente não tem que encarar dessa forma. Você tem que encarar exatamente como uma ferramenta que te possibilita é, saber quais escolhas fazem sentido na sua vida. Então, Uhum. poxa, faz sentido eu abrir hoje, faz sentido eu abrir mão hoje, sei lá, de um rodízio japonês todo final de semana para eu guardar a grana de uma pós daqui 5 anos que eu quero fazer? Pô, não existe certo e errado, né? Existe a decisão sua. Uhum. Sim. Eu trabalhei muito tempo como planejador de família, esse é um ponto legal, por exemplo. Caso real isso aqui. Pô, Uhum. casal de médico recém-formado, por exemplo. A primeira etapa do planejamento financeiro é você discutir, pegar, tentando uma pergunta aí, eu já, Sim. primeira etapa é a gente discutir controle de gasto, né? Porque muita gente não tem nem noção de onde está indo o dinheiro dela. Pô, Sim. casal de médico recém-formado, tem aquela renda que estourou muito rápido, né? Uhum. Daí você começa a fazer a planilha de gastos da pessoa. Daí você vai batendo. Pô, mercado tanto por mês, faz sentido? Pô, faz. Ok, eu não tô aqui para julgar mérito. Daí você Uhum. chegava lá, número real. Lá, padaria, sei lá, R$ 1.200 por mês. Pô, daí assim, estão os dois com aquela cara de criança que apronta, sabe? Pô, não sabia. Daí você vai entender, fala, poxa, R$ 1.200 de padaria. Fala, pô, pra gente dormir meia hora a mais, a gente tomava café da manhã na padaria na frente do nosso prédio, era R$ 20 cada um, a gente não sentia no dia a dia o impacto, mas quando eu coloquei no mês, pô, eu tô gastando 1 milhão em 20 anos na padaria. Faz Sim. sentido? Pô, não. Eles começaram a gastar R$ 200 a mais por mês, compravam as coisas e tomavam café em casa todo dia de manhã. Entendeu? Então, assim, é isso. O planejamento financeiro para você, para qualquer pessoa, é exatamente isso. Uma ferramenta que possibilita você ajudar nas escolhas. Uhum. Eu acho que a pergunta que passou, eu queria até aproveitar. Sim, sim. Cara, não tem valor mínimo, assim, sei lá, você tem investimento super baixo hoje para começar título público, por exemplo, que é uma ferramenta super legal para quem está pensando em previdência a longo prazo. Quando a gente fala, por exemplo, de título público indexado à inflação, é uma ferramenta super legal para você começar a fazer uma aposentadoria para 2050, 2060. Você tem Uhum. títulos de dívida pública hoje, por exemplo, que te garantem inflação mais 5. Imagina que você vai poder acumular 5 de juros real garantido aí por 30 anos, a partir de valores super baixos, estou falando 30, 40, R$ 50 por mês. Então, Sim. você consegue fazer isso. O que é importante é o seguinte, é mais você pensar em em já começar a separar a parte que é do seu dinheiro para a Previdência. Uhum. Por mais que eu entendo que a renda, que o que vai formar a sua capitalização nesse primeiro momento de vida não vai ser necessariamente o quanto render. Porque no começo da sua vida laborativa, né, acho que o quanto a gente guarda favorece muito mais que quanto rende, porque a gente tem pouco guardado. É normal. Uhum. Mas já é legal a gente já ir estudando. Eu acho por isso que essa que é a primeira etapa de educação financeira ela é tão importante, de você se Uhum. educar e aí, como você tem o horizonte a seu favor, ir aprendendo, ir testando. Você tem Uhum. profissionais que conseguem te ajudar muito nesse processo. Então, use o tempo a seu favor aí para construir mesmo. Importante, não confunda a disponibilidade dos recursos. Então, poxa, aquela grana que você for guardar para pra uma eventual surpresa, pô, aquilo não é para você pôr, sei lá, em renda variável. Sim. Então, só tenha essa construção de que, poxa, aquilo que eu estou mandando para a Previdência, eu não vou precisar daquilo tão perto. Então, e Uhum. com isso, se esbalde aí, vai e começa a formar essa poupança mesmo. E você acredita que seja interessante a diversificação da carteira também da Previdência? Ou é mais interessante a gente alocar o investimento em um só lugar, talvez, que nem você falou, pensando no IPCA, né, acompanhando a inflação? Eu acho que assim, diversificação é sempre positivo. Uhum. Sempre positivo. É que, assim, num cenário de juros mais alto,
obviamente você tem títulos com menos risco chamando mais atenção. Isso é normal. Assim, imagina assim, né? A gente tem que fazer sempre aquela provocação de custo de oportunidade, né? Então, Sim. poxa, ó, eu tenho o governo me pagando inflação mais 5,5, 6. Poxa, quanto que eu tenho que ganhar na bolsa para compensar? Tem uma chance de ganhar a inflação mais 8 para valer a pena? Uhum, Então, acho que esse é um pouco da provocação. Mas não significa que você vai investir só numa coisa só. Então, são janelas de oportunidade. Como você tem o tempo a favor, então você também tem o mercado de renda variável trabalhando a favor. Quando você coloca, sei lá, uhum, o mercado de renda variável no horizonte de 30 anos, poxa, assim, é a chance do crescimento econômico dar certo, entendeu? Assim, então, uhum. use o tempo a favor, entendeu? Mas assim, não abra mão de diversificação e aproveite momentos de estresse aí para comprar ativos baratos. Então, acho que é isso que são duas coisas que fazem sentido, independente da classe. Uhum, Então, todo cenário de crise é oportunidade, né? uhum, sim, sim. E a respeito dessa nossa meta, assim, né, como previdência, é interessante a gente ter investimentos voltados para diferentes metas, ou a gente pode também ter uma única meta e ir preparando esse Então, investimento? assim, é, a gente tem naquela economia clássica, né, que a gente, em finanças clássicas, a pessoa teoricamente, ela faria a melhor carteira que desse relação ao retorno. Quando a gente vai indo para o Uhum, espectro mais comportamental, a gente sabe que as pessoas tendem a enxergar o dinheiro delas de maneira mais cartesiana, né? Você coloca objetivo naquilo que você investe. uhum, A maneira mais difundida e que funciona bem é tente separar seu recurso conforme o que você vai utilizar ele. Então, vou dar um sim. exemplo de algo que a gente fazia muito com planejamento financeiro. Pô, eu pegava a primeira caixinha lá do cara e colocava reserva de emergência. A Uhum, reserva de emergência é aquilo que tem que ter liquidez. Então, o objetivo daquilo não é render muito. O objetivo daquilo é estar disponível. Pô, uhum, bati o carro, tem que pagar a seguradora lá, pô, é daí que eu tiro. Pô, uhum, aconteceu um acidente, não estava planejado, é da reserva de segurança, aquilo não tem que render muito, aquilo tem que estar disponível. Depois disso, a gente sempre falava para a pessoa mapear os objetivos dela em alguns horizontes. Então, pô, mapeia esses objetivos aí para 2 anos, para 3 e 4, para 5 e 6. Por quê? Porque se você tiver seus objetivos mapeados, você consegue começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, vou dar um uhum, exemplo. Daqui 3 anos, quero fazer uma viagem para fora. uhum, Se eu começar a guardar hoje, eu consigo, eu consigo investir no dinheiro, que vai fazer com que ele renda. Eu consigo abrir mão de um pouco da liquidez, né? Então, eu posso abrir mão da liquidez nesse período de 2, 3 anos, que é o prazo da viagem. Então, consequentemente, eu consigo uhum, render um pouco mais. Além disso, você tem o ganho da organização, né? Então, eventualmente, você procura passagem mais barata, você vai olhando, isso daí também é um certo ganho. E você evita o que acontece com a maior parte das pessoas, que é chegar na data da viagem e acontece o quê? Ou endividamento ou frustração. Porque você chega lá, ou você não viaja, ou você usa aquele argumento que todo mundo adora, poxa, só se vive uma vez, e você se endivida e paga 3 viagens naquela para ser uma. uhum, Então, pô, tenta mapear esses projetos de, de médio prazo, né? Então, até 5 ou 6 anos, os projetos que gastam mais dinheiro, para você começar a se organizar para isso. E passado isso, aí você pensa na sua aposentadoria. uhum, Dessa maneira, você consegue investir seu capital com objetivo. Então, poxa, o que é reserva de segurança? Eu preciso de liquidez. Então, vou buscar aquilo lá que vai me dar 100% do DI, aquele fundo referenciado CDI ali, arroz com feijão, ou um título público que paga Selic. Eu não quero risco nesse dinheiro, eu quero disponibilidade. Nos projetos aí de 2, 4, 6 anos, eu vou conseguir abrir mão de um pouco da liquidez, mas obviamente eu não posso colocar muito risco, porque senão corre o uhum, risco de eu não realizar o meu sonho, meu projeto. sim. E para o longo prazo, aí eu vou buscar aquilo que vai me dar aquele retorno. Então eu vou poder colocar títulos da dívida mais longas, ações,
Então, eu acho que essa é uma maneira legal de você conseguir buscar investimentos com um foco no objetivo. Eu acho que daí você consegue fazer uma carteira mais consistente. Uhum. Legal, Eduardo. Bom, eu vou começar a abrir aqui para quem tiver mais pergunta, pode estar mandando. E eu queria fazer uma pergunta um pouco fora do tema agora. Se o investimento em ETF a longo prazo, ele seria vantajoso, pensando assim na previdência. Então, assim, ETF em geral, assim, eu sou um baita fã de ETF, eu gosto disso. Uhum, As duas maiores gestoras do mundo, né, se você pegar, elas são gestoras de fundos passivos, a BlackRock e a Vanguard. O mercado de ETF fora do Brasil, ele é um mercado gigantesco. Pô, eu tô falando, cara, a BlackRock, eu acho que ela tem mais de 10 tri de dólares sob gestão. sim. Por que isso daí, né? Porque lá fora, o investidor tem muito forte para ele que para ele te pagar mais, pagar a administração, você tem que gerar retorno de fato. Você tem que, pô, gerar um retorno legal. Se Uhum, você se não for para gerar um retorno legal, você fica no ETF que as taxas são muito baixas. Vamos lembrar, né? ETF, para quem não está tão familiarizado, ETF são fundos, né? São instrumentos de investimento negociados na bolsa que acompanham indexadores, são fundos passivos. uhum, Então, eles acompanham, por exemplo, o índice Bovespa, acompanham o índice de dividendos. E, recentemente, há alguns anos, a gente tem visto no Brasil uma entrada muito forte de indexadores do exterior. Então, hoje você consegue comprar aqui no Brasil mesmo, negociado na própria B3, ETF de Nasdaq, de MSCI World, que é um indexador das ações do mundo, de China, de Europa. Então, assim, imaginando aí no médio prazo, eu acredito que a ETF vai virar uma tendência muito forte no Brasil. uhum, sim. Pensando em um paralelo como o mundo, isso deve acontecer em alguns anos. E assim, e aproveitem mesmo, tenham isso muito forte. E é sim, pensando em aposentadoria, é a maneira que você tem de colocar alguns indexadores super resilientes. Então imagina a possibilidade que você tem de colocar Nasdaq para sua aposentadoria. Então você tem a possibilidade de colocar MSI World, né, que é o índice do Morgan Stanley das ações do mundo, né, que é o Uhum, quê? Que é o índice que tenta replicar a grande parte das ações negociadas no mundo. Pô, isso daí, num horizonte de 30 anos, é algo que não vai te dar tanta volatilidade, igual uma alocação pontual em ações, só que vai uhum. te permitir acompanhar aí um mercado de renda variável a nível mundo. Então, pô, faz total sentido, é um instrumento super legal. E se eu imaginar paralelo com o resto do mundo, nos próximos anos deve entrar muito forte aqui. Ótimo, boa dica. O Gé Serra mandou outra pergunta aqui. O cenário de juros mais altos, como é o caso da Selic atualmente, é uma grande abertura para previdências, visto que podem ser, no longo prazo, podem contar com a rentabilidade de pré-fixados? Ah, então, G Serra, qual que é o nome dele? Desculpa. Gé Serra. G Serra. É, cara, assim, oportunidade em geral. Do mesmo jeito que você fala, poxa, o cara pode comprar pré numa taxa super alta, como tá mesmo, você também pode comprar. Lembra que eu falei da meta atuarial lá dos planos de Sim. previdência em geral? Eles trabalham com meta atuarial de PCA mais 5, mais 4,5. Você tem NTNB garantindo isso. Então, assim, Selic alta em geral é a oportunidade de você alocar nesse tipo de ativo que te dá um pouco mais. Uhum. Pré é um desses ativos. Então, com certeza. Isso daí vale, como eu falei, para os planos, pensando na estrutura de fundo, de plano de previdência, como também na sua carteira própria de aposentadoria. Que a gente fala em Uhum. previdência, que seria a sua carteira de previdência própria. Então, Sim, imaginando essas duas faces do negócio. tá certo. Bom, deixa eu ver se chega mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Atualmente, você acredita que
que o mercado está favorável para o longo prazo ou talvez mais a curto prazo? Ah, então, eu acho que assim, você tem boas oportunidades no curto e no longo prazo, por causa das aberturas de taxa. Assim, a gente tem pô, uma sinalização melhor aí, de pelo menos do Banco Central agora, de pelo menos conter o aumento da taxa de juros, que pode indicar aí pelo menos uma pausa. Vai ser também uma decisão grande, né? Sei lá, não, nível, não só a nível Brasil, como a nível mundo, né? Isso é Uhum, inflacionária e tal. Então, assim, acho que a gente tem um negócio, um jeito legal de você medir isso é quando você pega pô, a curva de juros como um todo, né? Quando a curva de juros ela está uhum, muito flat, né? Então, assim, ela está pagando agora parecido com o que ela está pagando no futuro, você tem uhum, oportunidade nas duas janelas, né? Então, ou quando ela está muito inclinada, você vê que lá no futuro ela está te dando mais oportunidade. Agora ela está meio que pô, com taxas altas nela toda. Então, uhum. assim, tem para todo horizonte, assim. É a parte Nossa, boa. Né? Você lembra que que eu falei para imaginar a alocação em diversos períodos? Você consegue taxa sim, boa em todos eles. Então, sim, ótimo. aproveita. Quando ela está muito inclinada, você fala, pô, não, o risco está lá no futuro. Não, não é o caso. Você Uhum, tem que postar isso ali ela toda. sim, sim. Bom, então, até agora não surgiu mais nenhuma pergunta. Vamos caminhar para o final da sua live, né? Você disse que teria compromisso agora. Pô, eu que peço desculpa. Imagina. Eu queria agradecer, porque a Camila ela foi extremamente resiliente, porque pô, eu estava acho que uns 4 meses, uns 4 anos sem tirar férias. Daí quando ela me mandou mensagem, eu acabei tendo uma viagem de trabalho para fora. Daí acabei entrando de férias depois, para ir por uma semana. Mas, poxa, fico super à disposição. Agradeço o convite. Uhum, Parabenizo mais uma vez a iniciativa de vocês. Eu obrigada. fui muito ativo, né, quando eu estava na universidade, também com o centro acadêmico e tal. Gosto. Eu acho que, assim, essa daí é uma das maiores possibilidades que você tem dentro da universidade. Pô, vou dar até um exemplo aqui pessoal, né? Para quem não sabe, eu me formei em Química, né? E acabei Uhum, indo para o mercado financeiro. Eu acho que muito dessa multidisciplinaridade que me deu foi a universidade. Então, uhum, pô, parabéns pela iniciativa. E eu indo aí para Mariana, eu marco uma visita para vocês. A gente pode fazer muito bom. uma rodada presencialmente. E agradecer a presença de todo mundo. Eu encontrei pô, bastante gente que trabalha comigo entrando. Agora até o Ricardo Tsuda entrou aqui. É, posso? Pintou uma pergunta do Léo. Sim, sim. Ele gostaria de saber a expectativa sobre a economia brasileira após eleições. Você tem a... Ah, Léo, eu acho que assim, cara, a gente. Tendência é sempre, primeiro ano de qualquer mandato ser mais tranquilo em termos de volatilidade, porque, pô, pelo menos tá lá quem é que vai ser eleito, né? Então, Uhum, assim, a gente tem um cenário desafiador, isso daí, pô, todo mundo sabe, né? Tá em pauta de qualquer economista, qualquer time de economista está muito de olho nisso. Mas eu acho uhum, que assim, a gente está caminhando para o fim de uma turbulência aí. Assim, e um governo o qual seja que assumir vai ter desafios, seja pós-pandemia, desafios fiscais, diversos outros aí. Acho que o que resta a gente é ver como vai se desempenhar aí uma questão de aprovação junto ao Congresso desses desafios e como o mundo vai se comportar como um todo, né? Crise energética e tudo mais. Mas acho que assim, perspectiva boa, né? Todo primeiro ano de mandato tende a ser, para a economia como um todo, mais calmo. uhum, tá certo. É o que esperamos, né? Pós-pandemia, foi bem turbulento, mas... Depois eu convido vocês, até passo para a família. A gente tem uma página de conteúdo pô, de eleições, política, Uhum, a gente tem uma parte de conteúdo lá super legal.
Então é que um time de economistas super robusto. Eu acho pô, que é até legal aí para o pessoal se informar, tal, é, alimentar esse senso crítico aí Uhum. e vale bastante a pena. É uma página bastante rica aí com o time de economia lá da companhia. Tá certo. Seria muito bem-vindo vindo também futuramente uma live com eles, né? É, o Pode ser, me mercado chama depois, financeiro, eu faço um meio campo aí. tá certo. O mercado financeiro engloba tudo isso, né? Então é importante estar atento a todos os lados, todos os braços que tem o mercado financeiro. E novamente obrigada pela disposição, Eduardo. Foi muito bom ter você aqui. Acredito que a live foi muito produtiva, muitas pessoas aprenderam, eu aprendi muito com você. E é isso. Tenha um bom descanso, uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, estou à disposição. E a gente marca aí outras oportunidades. Quando eu for aí, eu aviso vocês. Pô, depois eu faço outro meio campo lá com outras áreas que vocês possam se interessar também. Tá Valeu, certo. pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, gente, então boa noite. Ficamos por aqui e até a próxima live. Tchauzinho.